Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Ontem eu tava conversando com um amigo meu e a gente chegou no papo sobre salvação, né? E eu apresentei mais ou menos a forma como que eu entendo hoje isso, né? Que de algum jeito eu conheço isso. Esse, esse ato que seria da salvação, né? Como que eu enxergo? Porque eu entendo a confusão que de algum jeito ele estava vivendo e como algumas pessoas vivem, como também eu acabei vivendo esse processo de questionamento sobre o que é salvação. E aí me traz muito essa percepção, cara, eu não acredito em Jesus. Será que eu vou ser salvo? Olha que bizarro, né? Eu não acredito em Jesus, será que eu vou ser salvo? Não foi uma pergunta que ele fez, mas é uma pergunta que eu já me fiz ao longo do tempo, pelas passagens, né? Na minha existência, as perguntas que foram sempre vindo, né? Engraçado, as pessoas elas têm bloqueio, né, na hora de fazer perguntas. Eu já tive esse bloqueio de algum jeito, mas foi muito pequeno. Eu gosto sempre de perguntar. A maioria das vezes eu não tenho as respostas que eu gostaria de ter, ou a maioria das vezes eu nem tenho respostas. Mas elas foram vindo ao longo do tempo. E eu acredito que, como eu sempre trago aqui no meu modelo existencial, eu coloco Jesus como aquele que é o mediador, ou seja, aquele que nos veio apresentar de fato a explicação sobre é, quem é esse Deus, e ele considera essa relação como pai, e hoje eu entendo por que ele fala isso, porque o pai ama o seu filho, e nunca houve uma descrição tão sublime quanto de Jesus sobre quem seria o Pai. Então eu trago aqui sempre esse modelo existencial, né, para que você tenha uma referência. É muito fácil falar de Deus e tentar convencer, por vezes até persuadir as pessoas do que você acredita, mas sem falar a sua base. Por isso que eu acredito, eu creio que é importante aqui eu sempre mencionar para você qual é a minha base, para que você entenda a ideia original, para que você possa fazer suas próprias pesquisas, suas próprias buscas, as buscas pela verdade. E aí, se eu não aceito Jesus, será que eu vou ser salvo? Imagina, cara, quantas pessoas do seu entorno, quantos de fato são, entre aspas, acreditam em Jesus? Entenda, quando a pessoa se diz cristã, não necessariamente ela crê em Cristo. Ela é apenas cristã. É um rótulo. É como se você tivesse um time de futebol, um time de basquete, ou você gosta de uma marca de uma roupa, né? É alguma coisa do gênero. Isso é muito complicado. Por quê? Porque, no fundo, por vezes esse rótulo cristão está mais associado a um olhar materialista do que, de fato, um olhar espiritual da coisa. Lembrando que o espírito é esse estado do ser, ou seja, você existe, você está aqui, Deus permitiu, esse Pai permitiu com que você existisse, para que aqui você cumprisse alguma função nesse momento que você está aqui. E muitas vezes você não sabe entender, você não entende o porquê que você está aqui, e está tudo bem, isso faz parte do teu caminho, da sua busca, desse processo de viver. Mas quando as pessoas não se reconhecem, elas não se veem como indivíduos, elas estão apenas vivendo, como se fosse uma massinha de uma criança que você fica fazendo fica brincando, modelando de acordo com aquelas suas vontades, ou suas circunstâncias, mas ela no fundo, no final, ela começa a ficar tão amorfa, ficar seca, ficar dura, ficar ruim. Ela cumpriu uma função, mas será que você cumpre a função que você deveria? Eu não, eu não sei se eu acredito em Jesus. Será que eu vou ser salvo? Quando eu trago então essa ideia do Jesus, e aí eu convido você a buscar através das escritas dos evangelhos e algumas cartas, e as cartas de Paulo, mas sempre com ressalva, sempre com um olhar de quem foi esse homem, quem foi esse indivíduo. Ele nos ensina o que é amor. E aí você talvez se pergunte o que é salvação. Já houve um vídeo aqui que eu acho que eu falei sobre isso, mas respondendo essa pergunta, se eu não acredito em Jesus, ou se eu não aceito Jesus, será que eu vou ser salvo? Salvar está muito relacionado ao cuidar. Então, de algum jeito, esse cuidar está interessado a um equilíbrio. Então, salvação é cuidado. Cura. Cura. Quem cura. Salvação está relacionada a esse processo de cura, ou seja, um cuidado. E para que exista um equilíbrio. Então, imagina que você vai lá e você corta um braço.
tem um corte. Você vai tomar conta daquele corte até que aconteça o seguinte, ele novamente se restabeleça, exista a cicatrização e volte ao estado aparentemente anterior. Existe um milagre ali acontecendo, né? Porque você não sabe fazer, mas você sabe observar que aquele corte, de algum jeito, ele cicatrizou. Houve uma cura. Houve um cuidado seu para que aquela cura acontecesse. A salvação, esse estado do espírito, estado do ser, em que de algum jeito ele alcança o equilíbrio. A gente está numa situação aqui que a gente foi colocado nesse mundo, a gente existe, a gente passou a existir, e tudo ao nosso entorno, de algum jeito, nos faz desequilibrar, ou seja, tender ao desequilíbrio, esse grau de entropia. Mas, quando você busca a verdade, quando você passa a se identificar como um indivíduo, perguntas sobre si e sobre teu entorno, sobre a sua origem, sobre o seu destino, lhes são apresentadas e você pode levá-las a sério ou não, tentando respondê-las. E aí as respostas para essas perguntas vão surgindo à medida que aquilo é sincero, honesto e verdadeiro. Porque o Pai lhe permite conhecer as coisas se você assim tem interesse. Porque ele é o Criador, foi ele que lhe fez. Logo, se você tem interesse em descobrir a verdade, ele vai lhe mostrar a verdade. Sobre os assuntos que você está buscando. Não sobre necessariamente aqueles que você nem está buscando. Tem um halo, assim, existem camadas ao seu entorno que você vai conquistando. E a partir do momento que você passa daquela camada, como se fossem essas paredes, você já está indo para outra. Aquela você já resolveu, você não volta mais atrás. Agora, se você como seu núcleo, você como indivíduo, você como esse ser, você tem inúmeras perguntas e você tem poucas respostas, você está uma pessoa desorganizada, você está uma pessoa desordenada, ou seja, fora da ordem divina, ou seja, você está desequilibrado, você está longe do equilíbrio, logo, você está longe da salvação. Então, esse salvar, essa cura, esse cuidado que você deve ter para com você é especial, é necessário. Mas será que você tem se dado conta disso? Como é que você tem feito isso? Quais são as ferramentas? E por vezes você vai ter muitas dúvidas. Mas outras vezes você começa a ter algumas respostas. Agora, essas respostas que lhe surgem, será que são verdadeiras? Será? Ou será que você tem uma pergunta, imediatamente surge uma resposta, você, opa, é isso aqui, ponto. Aí você vai fazendo como se fosse uma coxa de retalhos. Onde uma coisa vem de um lado, outra coisa vem de um outro, uma coisa vem de um lado, mas para você pouco importa, porque aquilo cobre o seu corpo. Mas será que quando você passar dessa, quando você se tornar uma estrelinha, será que essa coxa de retalhos vai cobrir o seu corpo, vai te dar esse aquecimento que supostamente você está sentindo agora? Se eu não aceito Jesus, será que eu vou ser salvo? Será que para você ser salvo, para você tender a esse estado de equilíbrio, você tem que conhecer Jesus? Mas houveram pessoas ao longo da existência do homem que não tiveram oportunidade de ouvir falar sobre Jesus. Elas deixaram de ser salvas? Não, não deixaram de ser salvas. Porque o que Jesus veio nos trazer é o conceito de amor. Esse amor para consigo, esse amor para com o próximo e principalmente esse amor para com o Pai. Você odeia o seu pai? Você odeia o patriarcado? Os patriarcas. É engraçado, né? Como deturparam seus pensamentos e você não entendeu nada. Não todos, mas alguns. Amar o pai. Não estou falando que você não tem que amar sua mãe. É porque eu não estou falando nessa escala material, essa escala de vivência aqui em Terra. Eu estou falando do pai, do Criador. Você ama aquele que lhe criou? Tem gente que não suporta aquele que lhe criou. Porque ele não consegue compreender quem ele é. Então ele fica insatisfeito com a situação dele nesse momento e acredita que ele não deveria estar aqui. Por quê? Ele, na pequenez dele, confunde a abundância de Deus em sua grandeza. Então ele não entende a especialidade que ele possui, o quão especial ele é.
Se ele é especial, mas ele não reconhece, e ele não consegue lidar com a sua própria individualidade e a nega, ele começa muito mais vezes a abraçar o tal do coletivismo, esses olhares de pautas que a gente vive hoje, nesse mundo tão confuso. Será que se eu não aceito Jesus, será que eu vou ser salvo? Ao longo do tempo existiram pessoas que não conheceram Jesus, mas elas, de algum jeito, manifestavam aquilo que ele nos ensina que é o amor. Amor ao próximo, amor a si, amor ao Criador. Não fazendo mal para o próximo. Quando você é mãe, quando você é pai, você sabe o que é amor. Talvez você não saiba descrever o amor, mas você vive o amor. Um pai morre pelo seu filho. Uma mãe morre pelo seu filho. Ela protege. Ela cuida. Ela salva. Ela permite com que aquele indivíduo, em uma situação o qual ela cuida, em situação de problemas, ela tende a querer fazer com que aquele indivíduo tenha uma circunstância de vida equilibrada, que talvez ela em si não consiga para si, mas ela tenta fazer para o próximo. Ela tenta fazer pela sua cria, tanto ela quanto ele, a mãe e o pai, quanto mais Deus, o Criador. Mas para isso você tem que aceitá-lo. Jesus, quando ele vem nos mostrar o que é o amor é um movimento em sentido ao Criador, ao Pai. Tudo que você faz e que é distante disso, fato é que você se aparta do Pai que ele protege. Por escolha sua. Ainda que Deus seja onisciente, e sabemos que ele é, porque ele sabe de tudo. Ele seja todo-poderoso. Ele não lhe fez sem livre-arbítrio, ou seja, sem a possibilidade de você escolher o que é bom para você, sem ele interferir. Para que você tenha algo, é necessário que você trabalhe por aquele algo, inclusive pelo seu intelecto, inclusive por essa capacidade que você tem de perceber o que é real. Mas se você não quer viver diante o que é real, diante o que é verdadeiro, você quer conviver com aquilo que é mentiroso, aquilo que é ilusório, você acha que o efeito final das suas ações, desses movimentos, baseado nessa causa totalmente conturbada, você acha que esse efeito será bom? A única forma de você estar próximo do que é bom, do que é belo e do que é justo é estar próximo àquele que ele criou. Mas se você nega o Criador, logo, o que irá acontecer? E é lógico que na sua cabeça talvez venham questionamentos assim: mulheres, eu conheço idosos que nunca tiveram problema, são ricos, e que não eles são ateus, ou são agnósticos, alguma coisa do gênero, e eram pessoas más, mas morreram bem de saúde, mas morreram. Enfim, assim vai. Meu amor, meu irmão, entenda que a vida material qual você observa não é a vida espiritual. Quando você se torna estrelinha, as coisas mudam. Como é que você está preparado para esse instante quando isso acontecer? Se você entra nessa sintonia de que aqui em Terra você tem que buscar ser um milionário, bilionário, a pessoa que tem posses e a pessoa que conquista toda essa terra, passando por cima de outras, independente do que seja, olho por olho, dente por dente, você pode até achar que isso é real, mas não é. É ilusório, é momentâneo, é um marketing que lhe venderam como se fosse real. Então, se eu não aceito Jesus, será que eu vou ser salvo? Bom, lá no passado, ia depender de algumas circunstâncias ainda nesse mundo presente. Aquelas pessoas que não tiveram acesso a Jesus de forma alguma, nunca ouviram falar, irá depender de suas ações, dos seus movimentos. Se aquilo se assemelha ao amor ou não. Eu não falo de gostar, tá? Você pode gostar de comer pizza, mas você não ama pizza. Você pode gostar de uma pessoa, mas talvez você não a ama. Porque todos os seus movimentos de amor têm que estar relacionados a uma aproximação mediante ao Pai. E se você está apartado, você está longe dele, logo, o que você pode falar de boca para fora pode se chamar amor, mas talvez não seja de fato. Então, se eu não amo, se eu não aceito Jesus, será que eu vou ser salvo? Jesus ele vem e fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, qualquer experiência que você tenha, que se aparte dessas formas, que ele nos ensina o que de fato é amor, ainda que você não conheça o seu nome,
possivelmente você não vai se equilibrar mediante o Pai. Ou seja, você não vai se salvar mediante o Pai. Mas e se eu ouvir falar dele, de Jesus, e não o aceitou? Eu ainda assim serei salvo pelo próprio Deus? Pelo próprio Pai? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Se você teve a oportunidade de conhecer este nome e não teve o trabalho de pesquisar quem é ele de fato, passando por qualquer circunstância religiosa, eu não estou falando de religião, eu não tenho religião. A única forma que eu acredito de alcançar o Pai é me comunicando diretamente com o Pai e não tendo aspectos terceiros. E olha, eu não estou criticando quem tem religião, entenda isso, porque cada um alcança o Pai de algum jeito ao longo da sua existência. Eu já passei por religiões, a minha compreensão hoje é diferente. Agora, isso não me aparta de um irmão que seja católico, que seja protestante, que seja espírita, e assim vai. São formas de você entender quem é o Pai, mas como você explica isso tudo? Bom, passando por todas as circunstâncias que eu passei, hoje a forma mais séria de eu alcançar o Pai é através da minha comunicação direta com Ele, utilizando meu coração, que inclusive isso é bíblico. Quando eu falo que é bíblico, isso está nas Escrituras, isso está em comentários específicos do próprio Jesus. O Pai não habita em templos de pedra. Simples assim. Existiam os homens duros de coração. Então você observa que o seu coração não tem que estar duro. O seu coração tem que ressoar de acordo com essa comunicação com o Pai. As leis do Pai, as leis divinas, não foram impressas em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. A forma mais simples e mais honesta de você ter alcance do Pai é através do coração. Logo, para quem acredita em Jesus, diante do seu modelo existencial, que eu deixo tão claro aqui, eu não vivo cosmovisões. Cosmovisões estão atreladas a religiões ou a grupos, a instituições e assim vai. Aquilo ali é uma expressão coletiva. O que eu mostro aqui para você é uma expressão individual, por isso que é o meu modelo existencial, está relacionado que a minha existência, as minhas experiências, as minhas perguntas, as respostas que assim eu fui obtendo. Como talvez você também tenha, e muitas vezes você atrela aquilo ali a uma instituição. Porque talvez você não esteja se reconhecendo como um indivíduo, que é um dos grandes questionamentos que eu faço aqui. Será que você tem se percebido como um indivíduo? Mas eu não aceito Jesus, será que eu vou ser salvo? Depende do que para você é salvação. Aqui eu expliquei para você o que é salvação, não somente na minha consideração, mas até etimologicamente mesmo falando. A questão é como que eu ligo essas situações. Para mim, hoje, eu observo que salvação está relacionada a um equilíbrio, o equilíbrio desse indivíduo. Junto a quem? Junto ao Pai. Se o Pai me criou, se Ele quis que aqui eu estivesse, existencialmente eu estou aqui, eu tenho um conteúdo, eu tenho uma forma e tenho uma função. Ok. Essa função eu chamo de missão, como alguns chamam também. Para eu entender qual é a minha missão ao longo da minha existência, eu vou ter que me fazer várias perguntas e ter diversas respostas. E elas não vêm na hora que eu quero. Quando isso acontece, eu abro um leque enorme de possibilidades. Mas que estão atrelados o quê? A minha experiência, percepção, observação, identificação e classificação das coisas que estão no meu entorno. Isso, hoje, eu acredito que eu não faço mais sozinho. Mas eu acredito que, através dessa comunicação mediante o Pai, eu tenho essas respostas. Retornando aqui. Quando eu assumo que Jesus é para mim aquele que explica o Pai, eu tenho um caminho. E eu tenho um sentido. Inclusive é o que ele fala. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele fala que ali existe um caminho. Ele fala que ele é o sentido. E ele fala que a única forma de você alcançar o Pai é através dele. Eu posso negar. Eu posso aceitar. Eu resolvi aceitar. Eu não sei se é o seu caso. Mas se eu não aceito, o que acontece comigo? Cara, tudo pode acontecer com você fora do espectro do que ele fala. Então, o que é esse tudo? Aí vai ser uma busca sua. Se eu for budista, tem uma forma de pensar. Se eu for espírita, tem uma forma de pensar. Se eu for católico, tem uma forma de pensar. Se eu for protestante, tem uma forma de pensar.
Se eu for muçulmano, tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de pensar. Agora, nenhuma dessas corresponde uma para com as outras. Algumas utilizam o nome de Jesus sem ter ali Jesus de fato, entendeu? As suas expressões iniciais, as expressões que são de fato, que condizem com o que ele fala. Por isso que eu trago sempre o quê? Meu modelo existencial. Eu sou responsável por carregar minha própria cruz. Eu não vou colocar a minha salvação em uma instituição, em uma forma de pensar coletiva. Eu tenho que ter responsabilidade sobre mim, sobre as minhas escolhas. Por isso que Jesus ele pede pra gente buscar a verdade, ou seja, você vai fazer um monte de perguntas, você vai ter um monte de resposta. E essas respostas, elas têm que ser maturadas ao longo do tempo, você não pode aceitar qualquer coisa como se fosse uma coxa de retalho e colocar ali como, ok, a partir de agora vai cobrir meu corpo. Não, é mais que o seu corpo, é você como espírito. Então, se eu não aceito Jesus, será que eu vou ser salvo? Se você não aceita Jesus, você não será salvo pela ótica que ele nos apresenta. E aí eu lhe pergunto, o que é salvação para você? Porque se você não está dentro dessa ótica do que ele apresentou, o que seria? A sua salvação está atrelada ao catolicismo, ao que o catolicismo prega? A sua salvação está atrelada ao que o protestantismo, sob suas inúmeras vertentes, prega? A sua salvação está relacionada ao budismo? Impossível. Algumas observações sobre salvação, elas devem ser, como que assim eu posso deixar claras. Existe a salvação, esse equilíbrio desse indivíduo mediante o Pai. Mas, por exemplo, se você pega correntes e que não acredita em Deus, basicamente são correntes, ainda que possam, algumas materialistas e algumas espiritualistas, mas que negam uma entidade maior. Então ali não existe uma salvação, existem talvez técnicas metafísicas, ou seja, técnicas para você entender melhor esse mundo invisível, e ali já basta para aquela pessoa. Ela vai ser salva? Naquele conceito que ela acredita, para ela não. Mas é o olho do Pai. O olho do Pai. Cara, não sei. E essa que é a beleza disso tudo. Eu não sou Deus. Eu sou filho do Pai. Conheço quase nada. Não conheço, porra. Conheço quase nadinha. Por isso que eu não posso julgar o próximo, porra. Eu tenho que fazer o meu melhor pro próximo. Se você pega uma pessoa que é ateu, se você pega um budista, se você pega. Enfim, assim vai indo. Cara, aquela pessoa está agindo com o coração, ainda que ela não chame essa comunicação para com o Pai, mas como que ela entende o outro indivíduo? Como que ela trata o outro indivíduo? Será que ela está amando? Ela só não sabe definir, como eu acabei de definir aqui para você agora, mas ela faz na prática. Meu irmão, ela está salva. Quando todo mundo fechar esse olhinho e for pro outro lado, virar uma estrelinha, o único quem sabe quem será salvo é o próprio Pai, cara. Então eu não posso julgar o próximo. Eu tenho que entender o meu modelo. Eu tenho que saber conversar com as pessoas no meu entorno. Elas também têm que saber me entender. Supostamente deveriam. Muitas vezes isso não é possível. Mas numa conversa saudável, você entender o modelo do outro, interessante. Eu vejo como algumas pessoas podem ser salvas mediante o meu modelo existencial, aquilo que eu acredito. Mas talvez os outros não consigam compreender a minha existência. E tá tudo bem. Porque no fundo, o que importa é a decisão do Pai, não é a minha. Por isso que você não pode julgar o próximo. Tal como Jesus nos pede. Enfim, se esse vídeo foi interessante, não esqueça de curtir. Gostaria de saber imensamente seu comentário. Se foi bom e você acha que possa ser bom para uma outra pessoa, não esqueça de compartilhar. Caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.